Então, é a mesma coisa. Nas equações seguintes, aí ele fala o seguinte, x está em metro, tudo que é x é metro, tudo que é t é tempo, tem unidade de segundo. A velocidade está em metro por segundo. Então, ele está aqui dando as unidades no sistema internacional. Ele quer saber quais são as unidades SI das constantes C1 e C2. Então, para a letra A. Então, vou escrever aqui a minha função, x igual a C1 mais C2 vezes t. Então ele deu a unidade, tá? Então eu vou colocar assim entre parênteses. Então x é metro, C1 é o que ele quer saber, C2 é o que ele quer saber, e t é dado em segundo. Ora, se do lado esquerdo é metro, do lado direito, todas as parcelas aqui tem que ter unidade de metro. Então isso daqui é metro, vai ter dimensão de comprimento, né? Isso aqui tem que ter dimensão de comprimento também. Então C1 tem que ser igual a metro, né? Logo, tem dimensão de comprimento. Mas agora aqui eu tenho um produto de C2 vezes segundo. Quer dizer, então qual tem que ser a unidade de C2? C2 tem que ter uma unidade tal que o produto com o tempo, que é segundo, dê a dimensão de comprimento. Então C2 vai ter que ser metro por segundo, vezes segundo. Por quê? Porque ao cancelar aqui segundo com segundo, esse produto todo ele vai ter dimensão de comprimento. Então veja, eu tenho comprimento igual a comprimento mais comprimento. Quer dizer, então C2 tem unidade de metro por segundo, ou dimensão de comprimento por tempo. Aqui cortou um pouquinho, né? Então tá aqui. Então a letra E, que é um pouquinho mais difícil. Então aqui eu tenho V ao quadrado, 2 vezes C1 vezes V, menos C2 vezes X ao quadrado. Então V é velocidade. Então aqui ele tem unidade de metro por segundo. Então aqui é metro por segundo ao quadrado. Então, do lado direito, todos esses produtos vão ter que ter unidade de metro por segundo também. Então aqui eu vou ter C1 metro por segundo, que é a velocidade, menos, aqui vai ficar C2 ao quadrado vezes x ao quadrado, que é metro ao quadrado. Ok? Então, qual tem que ser a unidade de C1 de tal forma que ele fique metro por segundo ao quadrado? C1 vai ter que ser metro por segundo, porque vezes metro por segundo, que é desse fator aqui, eu vou ter metro por segundo ao quadrado. Aqui eu tenho metro ao quadrado, né? Então aqui eu tenho metro quadrado. Então qual vai ter que ser C2? C2 vai ter que ser 1 sobre segundo. Né? Por que é 1 sobre segundo? Porque C2 está elevado ao quadrado. Então aqui vezes metro ao quadrado. Aqui ao quadrado. Aí eu fico com o valor metro por segundo ao quadrado. Então nesse exercício aqui eu posso dizer que C1 vai ter unidade de metro por segundo, e C2, só o C2, vai ser 1 sobre segundo. Veja que C2 está elevado ao quadrado aqui, né? Então C2 é 1 sobre segundo, C1 metro por segundo. Então deixa eu diminuir aqui. É o seguinte, V ao quadrado igual a 2 vezes a constante C1 vezes x. Aí no enunciado é dito que V é a velocidade e x é a posição. É dito no enunciado. Então, a dimensão aqui de V é comprimento por tempo ao quadrado, que vai ser C1 vezes x. X tem dimensão de comprimento. Ah, eu não coloquei o fator 2. Por quê? O fator 2 aqui ele não tem dimensão. Então eu não preciso colocar os fatores que não têm dimensão. Então a questão é a seguinte, qual tem que ser a dimensão de C1 de tal forma que o lado esquerdo seja igual ao lado direito? A dimensão de C1 tem que ser L sobre T ao quadrado.
Porque ao multiplicar por L, eu vou ter o quê? L ao quadrado sobre T ao quadrado. Ou seja, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, qual é a dimensão de C1? É L sobre T ao quadrado. Agora, qual é a unidade no sistema internacional? É metro por segundo ao quadrado. Que grandeza física tem a unidade de metro por segundo ao quadrado? A aceleração. Então, isso daqui é a aceleração. Então, a constante C1 é a aceleração. Ok? E se não fosse sistema internacional? Aqui poderia ser, por exemplo, quilômetro por hora ao quadrado. Seria uma outra unidade. A letra D. A letra D é x igual a C1 cosseno de C2 vezes T. Então, o enunciado fala que x é a posição. Então, isso aqui tem dimensão de comprimento. Eu quero saber qual é a dimensão de C1. Cosseno de C2. Eu também não sei a dimensão de C2. E tempo. Tempo tem dimensão de tempo. Então, vou botar aqui. Então, qual tem que ser a dimensão de C1? O cosseno é uma grandeza adimensional. O cosseno não tem dimensão. Tá certo? Então, C1 tem que ter dimensão de comprimento. Porque isso daqui, o cosseno, é sem dimensão. Sem dimensão. Agora, e o argumento? O argumento também não deve ter dimensão. Então, veja o seguinte, C2, vou fazer aqui uma seta, de 1 sobre T. 1 sobre T, vezes o T. Porque o argumento de qualquer função não tem dimensão, é dimensional, é um número. Por exemplo, log. O argumento de um log é sem dimensão. O argumento de funções trigonométricas é sem dimensão. Então, o produto C2 vezes T não tem que ter dimensão. Então, a dimensão de C2 tem que ser 1 sobre T. Porque 1 sobre T vezes T vai ser sem dimensão também.